Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Jailda Lourenço de Almeida, com o tema Em Busca da Cura, Rádio e TV Fraternal, Equilíbrio e Paz para você. Olá, meus irmãos, amigos, queridos, presentes neste momento de aprendizado das lições do Evangelho de Jesus. Aqui estamos agradecendo a Deus esta oportunidade abençoada de crescimento. Meus irmãos, todos nós encarnados neste planeta abençoado, vivemos em função de algo que buscamos, não é? Cada criatura procura alguma coisa que traga sentido para a sua vida, dependendo de suas necessidades, né? De seus propósitos, de seus objetivos. Mas cada um procura, vai em busca de alguma coisa que traga conforto, felicidade, bem-estar, tranquilidade. O Mestre Jesus aqui esteve e ele se colocou, acima de tudo, como educador das almas. Ele veio para educar as nossas almas a fim de que nós pudéssemos, assim, qualificar o nível das nossas buscas, das nossas escolhas, para que pudéssemos nos guiar de forma segura, de forma, assim, bem tranquila. E ele deixou aqui a sua mensagem de amor, de esperança, de fé, a mensagem sábia que nos conduz àquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente faz sentido para nós na nossa vida, que é a busca da nossa renovação espiritual. Então, tudo que nós buscamos, tudo que nós almejamos, deve ter como prioridade essa busca da nossa renovação espiritual. A cura que nós pretendemos, muitas vezes, não acontece, não se realiza, porque ela está vinculada a interesses muito pessoais, interesses muito materiais e terrenos. E o Mestre Jesus nos aconselha, nesse contexto de busca, que nós procuremos buscar a cura, sim, mas em primeiro lugar da nossa alma. Então, em busca da cura, todos nós nos colocamos. Quem não quer se desvencilhar dos problemas, das enfermidades, não é? Das dores da alma e do corpo? Todos nós. Todos nós temos essa necessidade.
Mas é preciso que nos inteiremos daquilo que realmente é importante para nós, daquilo que vai trazer o crescimento para as nossas almas. Então, a busca da cura, ela precisa estar alicerçada em valores, em princípios, em contextos que realmente nos elevem, nos conduzam ao nosso bem maior, que é o amor. Jesus, meus irmãos, quando aqui esteve, ele foi procurado, ele foi, assim, envolvido por pessoas muito sofridas, pessoas muito, assim, cercadas de dores, de aflições, de angústias que o buscavam para se libertar de tudo isso. Ele esteve com todos, mas ele não curou todas as pessoas. Por que será que ele não curou todas as pessoas? Não é, meus irmãos? Espírito da esfera crística, que é, ele tem o poder soberano de atuar nos elementos da natureza e mudar muita coisa para melhor. Então, poder não lhe falta. Soberania não lhe falta. Mas ele não pôde curar todas as pessoas por conta da situação que cada uma vivenciava. Pessoas que foram curadas por ele, em algumas situações, voltaram a contrair a mesma doença. É incrível, né? Voltaram a contrair a mesma doença, a mesma enfermidade. Né? Passaram um tempo curadas, mas depois acabaram por desenvolver a mesma enfermidade ou outras diferentes. Né? E outras nem foram curadas. O que explica tudo isso? Tudo isso se explica porque Jesus, na sua mensagem de amor, na sua mensagem de fraternidade, ele procurou mostrar-nos o caminho para a libertação. Ele deixou bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos, acima de tudo, libertar-nos de tudo aquilo que ainda nos escraviza. As algemas do ódio, não é? Do egoísmo, da vaidade, do orgulho exacerbado e de tantas outras coisas. Então, como educador, ele procurou orientar-nos no sentido de nós nos libertarmos de tudo isso. Mas nem todos conseguiram alcançar, não é? essa condição, esse nível de maturidade que o mestre nos indicou. Em suas curas, ele procurava fazer com que a pessoa compreendesse, aquela que recebeu o benefício,
compreendesse a necessidade da sua participação na educação da sua alma. A passagem da mulher adúltera, por exemplo, é uma passagem muito significativa, não é? Ela revela ali uma lição muito importante para as nossas vidas. O evangelista João, no capítulo 8, narra a situação vivida por Jesus, não é? Nesse contexto. O mestre, segundo o evangelista, estava escrevendo na terra, na areia, não é? Quando apareceram homens, vários homens, trazendo uma mulher que eles diziam ter surpreendido em adultério, e eles tinham pedras nas mãos, prontos já para o apedrejamento. E eles largaram a mulher ali, à frente de Jesus, e relataram o acontecido. Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. E tu o que dizes? Então, naquele instante, Jesus percebeu a intenção de cada um deles, porque a sua condição espiritual lhe permitia isso. Espírito da esfera crística consegue ler pensamentos, consegue penetrar nas intenções de cada alma. E ele viu que havia ali um objetivo de derrubá-lo, de colocá-lo em má situação. Se ele dissesse, a lei manda que seja apedrejada, então apedreje. Eles diriam, e o amor que pregas? Como fica? Não é? O amor, a bondade, né? Se ele dissesse assim, não vamos seguir a lei, não vamos apedrejar, vamos libertá-la. Eles iriam dizer que Jesus estava deturpando, alterando as leis de Moisés que puniam com apedrejamento. Então o mestre, sabedor de tudo isso que fez, lançou para eles a questão. Colocou na mão deles e disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a coisa ficou bem difícil, porque todos eles eram devedores, porque certamente eram adúlteros também, não é? E eles não tiveram saída, a não ser largar as pedras e ir embora. Jesus ficou sozinho com a mulher. E neste momento ele pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E ele respondeu, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa fala de Jesus resume tudo aquilo que ele, assim, espera de nós nesse processo de transformação interior para que nos curemos de tudo aquilo que nos faz doentes, mas doentes da alma em primeiro lugar. Ele diz para a mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Por quê? Jesus não condena ninguém, Deus não condena, não pune, mas ele fez uma colocação importantíssima. Ele fez uma orientação, ele deu uma orientação para ela. Vai, quer dizer, vai, segue o teu caminho, continua a tua jornada, né? Segue a tua vida e não peques mais. Esse não pecar mais é um segmento, é uma
orientação para que ela pudesse mudar o rumo da sua vida. Não continuar cultivando os mesmos hábitos, não continuar fazendo as mesmas coisas, mudar de vida, para que ela não se comprometesse de forma grave com as leis de Deus, aumentando os seus sofrimentos. Então não bastava ali a colocação de Jesus dizendo que não a condenava. Era preciso que ela mudasse o rumo da sua vida para que a sua alma fosse curada, entendeu? Porque ela era doente da alma. Vivendo da forma que vivia, ela manifestava a fragilidade do seu espírito, a fragilidade da sua alma. E é isso que Jesus veio trazer para todos nós. Ele curava, meus irmãos, os corpos, né? Os corpos doentes. Mas ele orientava a necessidade da cura da alma. Então, aqueles que buscavam a cura através da intercessão do Mestre, precisavam, depois, dar rumo diferente às suas vidas. E há uma passagem muito linda, muito significativa, que trata da situação vivida por aquela mulher que sofria de um sangramento constrangedor há 12 anos, não é? Ela é conhecida como a mulher hemorroíça, não é? A passagem da mulher hemorroíça, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos de 41 a 43. Narra o evangelista, não é, a situação desta mulher. Esta mulher, meus irmãos, ela morava num lugar chamado Cesareia, né? E há 12 anos ela padecia desse mal. Ela sofria dessa doença que a deixava em situação muito difícil. Porque na época de Jesus, a mulher não tinha vez, não tinha voz, e o seu ciclo menstrual era considerado um período imundo. A mulher, nesta fase da sua vida, ela é considerada imunda. Então, veja bem como as coisas eram. A mulher era excluída, não é? Ela ficava isolada da família nesse período, porque ninguém queria se contaminar com a doença dela, né? Considerada doença. Ninguém podia se sentar no lugar em que ela se sentasse, né? Porque era a própria lei, a lei lá do Pentateuco, né? É o livro de Levítico, que traz todas as regras que deveriam ser seguidas pela mulher e por aqueles com quem ela convivia nesse período. Agora, imaginemos uma mulher que há 12 anos padecia com uma hemorragia. E esta mulher não tinha o direito de conviver com os filhos.
ela era isolada. Nem com o marido. Nem com o marido. Então, durante todo esse tempo, ela vivia excluída da sua família. E os seus parentes a detestavam por conta disso, porque achavam que ela era culpada, né, disso que acontecia. E o que ela fazia, essa mulher? Aliás, o que ela fez? Ela queria se libertar desse mal. Uma enfermidade que a tornava inferior em todos os sentidos. Ela precisava se libertar desse mal. Ela já havia gastado tudo que possuía. Tudo. Não é? Consultado médicos, curandeiros, se submetido a tratamentos, né? Mas nada havia adiantado. Nada havia adiantado. A doença continuava ali, fazendo com que ela sofresse. Então, o que ela resolveu fazer? Ela tomou uma decisão característica de alguém determinado. Ela não se conformou. Poderia ter se conformado, né? Como mulher naquela época tão, né, dependente, ela poderia ter cruzado os braços e dizer, vou deixar para... Não, ela não deixou para lá. Porque havia dentro dela uma força interior que a conduzia. E ela alimentava dentro de si mesma essa necessidade de se libertar, de se curar desse mal. E ela foi atrás. O que ela fez? Ela resolveu deixar tudo. Deixar a família, já que ela era isolada. Ela não tinha como conviver com as pessoas da família. Resolveu largar tudo. E foi embora. Foi para Cafarnaum. Ela foi para Cafarnaum, né? Buscando novos recursos. Médicos, né, que ela não havia consultado ainda, remédios novos. Ela foi atrás de recursos que ajudassem a se libertar daquele mal. E o melhor da vida dela é que em Cafarnaum estava Jesus. Ela já havia escutado falar de Jesus, das suas curas, né? Dos milagres, do seu amor pelas pessoas e tudo mais. Aí ela ficou esperançosa. Aí a sua alma alimentou a esperança de que ela poderia ficar curada. E essa esperança se transformou em certeza. E ela chegou a Cafarnaum justamente na hora em que Jesus estava se dirigindo à casa do chefe da sinagoga, chamado Jairo. Ele se chamava Jairo. Era o chefe da sinagoga. Interessante. Jesus era perseguido, né? Era perseguido pelos fariseus, pelos escribas, né? Por aqueles que achavam que ele era um perigo, né? Que ele abalava o poder transitório deles. Então, Jesus, naquele dia, não foi à sinagoga. A sinagoga veio até ele, através do chefe que veio buscar socorro para sua filha. A filha de Jairo estava muito doente em casa. E ele veio buscar socorro em Jesus para a sua filha. Rogou ao mestre que fosse curar
a sua filha. Não é? Era uma multidão que acompanhava Jesus, juntamente com os discípulos. Aí diz que no momento em que a multidão, Jesus e todos, entraram por uma rua, uma curva de uma rua estreita, a mulher hemorroíça, que já estava ali, aproveitou para fazer aquilo que ela pretendia fazer. Na realidade, ela queria ter assim a oportunidade de falar com o mestre, de se dirigir a ele e abrir o seu coração. Mas com tanta gente ali não dava, ela não conseguia chegar perto dele. Era difícil, né? Muito difícil. Então, o que ela fez? Ela aproveitou este momento em que entraram por uma rua estreita e ela ficou um pouco perto dele e pensou, se eu tocar a veste dele, eu serei curada. Tá? E isso ela fez. Esticou o braço e tocou a roupa de Jesus, a túnica de Jesus. E naquele momento, o mestre se manifestou. E ele disse, alguém tocou em mim. Olha que coisa. Essa cena é magnífica. Gente, é uma coisa... Alguém tocou em mim. Aí os discípulos falaram, como mestre? Com tanta gente, né? Empurrando o Senhor, tanta gente aqui, nesse meio, como é que o Senhor pode dizer que alguém lhe tocou? Aí ele disse, porque de mim saiu uma virtude. De mim saiu uma virtude. Olha que fala assim, tão divina do Cristo. O toque dela foi diferente. O toque dela não foi igual ao toque dos outros. O toque dela produziu um efeito. Produziu um efeito. E ela, ouvindo Jesus dizer, querendo saber quem era, porque ele queria saber quem era, não queria saber, na realidade ele já sabia. O espírito da esfera crística sabe de tudo. Claro que ele sabia. E ele foi lá para Cafarnaum por causa dela. Porque ele sabia que ela estaria lá. Ele quis que ela se revelasse, se identificasse para servir de exemplo para os outros. Essa é a razão. Por isso que ele insistiu. Quem foi? Aí ela, muito constrangida, fui eu, Senhor. Aí Jesus falou para ela assim, vá em paz, a tua fé te curou. Olha, diz que no momento em que ela tocou a veste de Jesus, ela sentiu a cura. O sangramento parou, o sangue estancou na hora. Coisa incrível, não é? O sangue estancou na hora. E ela percebeu que ela estava curada. Definitivamente curada, né? E aí Jesus, ainda a caminho da casa de Jairo, ouviu os parentes de Jairo, os parentes da menina, suplicarem a ele, mestre, vamos logo que a menina está morrendo. Aí ele disse assim, tenham fé como aquela mulher. Então ela serviu de exemplo. O mestre a tomou como exemplo de fé, de confiança, de determinação. O toque desta mulher, como já falei, foi um toque diferenciado, totalmente diferenciado. Ao ponto de promover a extinção daquele mal que a incomodava tanto. E como é que se explica isto, esta cura?
Se nós formos procurar lá na Gênesis, o capítulo que trata das curas, das predições, dos milagres, predições das curas, nós vamos ver lá a passagem da mulher hemorroísta. O caso dela é estudado na Gênesis. E lá, Kardec diz que nesse processo de cura, houve, assim, uma porcentagem muitíssimo elevada da força de vontade dela, do seu desejo de se curar, da sua fé. E isso foi tão forte que ela conseguiu, tocando a veste de Jesus, extrair dele, não é? Extrair dele, do fluido vital dele, a energia suficiente para promover a substituição das células doentes por células sadias. Eles dizem que não foi uma ação magnética, não foi o Cristo. Aí, ele não efetuou uma ação magnética com a posição de mãos, não é? Não. Foi ela, com o seu desejo de se curar, que, assim, manifestou uma vontade tão grande que fez que o seu toque promovesse, extraísse do Cristo o necessário para ela poder se libertar daquele mal. Porque em muitos casos, meus irmãos, é preciso que haja, segundo a Gênesis, segundo o livro dos Médiuns, assim, ação do curador, daquele que vai curar, e daquele que vai receber a cura, não é? É preciso que haja a união desses dois elementos, né? Para que a cura possa acontecer. Então, a vontade do curador e a vontade daquele que vai receber a cura. Mas no caso dessa mulher, prevaleceu a sua vontade. E a sua vontade, meus irmãos, estava centrada em 12 anos de perseverança, entenderam? Isto é a fé. É a construção da fé. Durante 12 anos ela lutou com perseverança, com determinação, em busca desse objetivo maior da sua vida, que era a cura. E a sua força interior foi tão grande, tão poderosa, que entrou em sintonia com Cristo. Olha como são, né, as coisas. Porque tudo é uma questão de sintonia, de conexão com o mais alto. Quando a pessoa ela se posiciona, ela se coloca de forma assim, verdadeira e determinada para alcançar os seus objetivos, ela entra em comunhão com as esferas mais altas. Ela entra em conexão com o divino. E o divino vem até ela. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus já sabia desse desejo dela de se curar. Sabia dessa sua vontade, dessa força interior que a sustentava. Então houve uma
uma conexão entre ela e o Cristo. E Jesus foi a Cafarnaum para concretizar esse desejo dela. Nós não sabemos, meus irmãos, nós não sabemos o que aconteceu com as pessoas que Jesus curou, né? Mas com ela nós sabemos. E é muito bonita a vida dela depois, tá? Narra Amélia Rodrigues em Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, a trajetória dessa mulher depois da cura que ela recebeu. Diz que ela volta para casa, mas ela já volta diferente. Interessante. Ela volta diferente. O corpo estava curado, mas a alma dela ansiava por algo maior. Entenderam? Então, é aquela coisa da alma. Aquilo que Jesus, né, espera de nós. Aquela sede da alma. Em buscar o elevado. Em buscar aquilo que realmente traga sentido para a vida. E foi o que aconteceu com ela. Ela não se contentava mais em viver aquela vida que ela vivia antes. E ela pensou, eu tenho que segui-lo. Eu tenho que acompanhá-lo. Aí diz que ela o acompanhou. Durante a sua trajetória, ela ficou junto de Jesus, não é? Nos momentos mais importantes da sua vida. E quando Jesus estava sendo conduzido para o sacrifício, carregando a cruz pesada, ele caiu. Narra, né, o livro. Jesus caiu porque estava cansado, né? Ele caiu. E ela estava ali. E quando ela viu isso, diz que ela burlou a vigilância dos soldados. Ela conseguiu escapar do domínio deles e foi até Jesus. E ao ver o mestre naquela situação, ela, com uma toalha branca que trazia, enxugou a sua face. Enxugou a sua face. E disse que ali, naquela toalha, ficou retratada a imagem de Jesus. A imagem de Jesus que foi esculpida com suor e o sangue do seu rosto. Esta mulher, meus irmãos, esta mulher tem o nome de Verônica. Os livros atribuem outros nomes para Serápia, Berenice, mas o Divaldo, nesse texto da Amélia Rodrigues, a trata como Verônica. Porque Verônica significa a verdadeira imagem. E ela foi aquela criatura que conseguiu, com seu esforço, com seu empenho, trazer para si mesma, através daquela toalha branca, a verdadeira imagem de Jesus. Então, ela é aquela que a Igreja Católica chama de Santa Verônica. Lembram? Já ouviram falar, né? Santa Verônica, aquela que enxugou o rosto de Jesus quando ele estava a caminho da crucificação. Aí diz que Jesus olhou para ela
olhou para ela. E naquele momento em que o Cristo a olhava, com um olhar tão terno, com um olhar tão amoroso, ela ouviu dentro da sua alma a sua voz dizendo: eu me lembrarei de ti. Eu me lembrarei de ti. Então, esta mulher, meus irmãos, que foi em busca da cura do seu corpo físico, ela permaneceu curada. Ela se libertou do mal que a afligia, porque a sua vida seguiu um outro rumo. Ela não foi simplesmente assim, um exemplo de alguém que teve o seu corpo curado. Não, ela teve a sua alma libertada, curada. E por isso ela conseguiu ultrapassar todas as barreiras, todos os obstáculos e continuar a sua caminhada de renovação, de transformação espiritual, seguindo os passos de Jesus. E é isso que nós precisamos assim, trabalhar em nós, se nós estamos em busca da cura. Não é simplesmente a cura do corpo, mas é, acima de tudo, a cura da nossa alma, que nos tornará livres, que nos tornará, assim, libertos de tudo que possa nos trazer sofrimento. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Uma água. Isso. Bom, meus irmãos, agora nós vamos passar para a outra parte, né? É o outro tempo desse nosso contato. E vou aqui, né, trazer uma música muito bonita, que é uma versão. É uma versão do original em inglês, Lamplight, né, de Charles Chaplin, e que tem como título Luzes da Ribalta. Sentado ou de pé? Sentado. Então, vamos agora trazer Luzes da Ribalta aqui para o nosso momento, tá? Então, vamos lá. Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. É sonhar e vão tentar os outros iludir. Se o que se foi para nós não voltará jamais. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões. Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões.
Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações, em outros corações. Muita paz. Muito obrigada. Deus nos abençoe a todos. Acabou. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.